mais segura do que dá para fazer mesmo, dado o cenário macroeconômico. E eu acho legal, Marília, porque assim, bom, eu comecei a investir em 2006. A gente não tinha essa facilidade de YouTube, rede social, influenciadores falando quais são as ações boas, casas de análise, por exemplo, como a Nord, que a Marília é CEO, te mastigando ali, pô, qual empresa tá boa, preço pra entrar, preço pra vender, enfim. Tudo muito fácil hoje em dia, né? Então você que não investe em bolsa, toma vergonha na cara e vamos começar a investir, tá certo? Marília, agora um assunto falando um pouquinho de economia, um tema muito falado. Bom, nós saímos aí da era Dilma de uma taxa de juros de 15%, taxa Selic, né? E aí a gente entrou num governo novo, a gente veio parar numa taxa Selic de 2%. Só que, neste momento, nós estamos vendo o quê? Os preços dos produtos estão muito caros. A gasolina, a carne, a luz, o preço do carro seminovo, tá tudo muito caro. Como você acha? Teve algum erro na condução do ministro da Economia e do governo em relação à taxa de juros versus a inflação? Olha, André, essa é a pergunta do momento, né? Muita gente falando, é um assunto bem polêmico, tá? Eu vou dar o meu ponto de vista, mas eu quero deixar claro que tem muita gente que discorda de mim e acha que o Banco Central errou, tá? Eu não acho que o Banco Central errou. Por quê? Num primeiro momento da pandemia, a gente teve um cenário deflacionário, quer dizer, os preços caíram. A gente teve deflação no IPCA do mês, né? No índice de inflação. Por quê? Porque parou tudo, né? A economia congelou, ninguém mais consumiu e os preços desabaram. Então, o Banco Central, ele é uma instituição que controla, né, a Selic, ele é uma instituição técnica. Ele segue um modelo e ele tem que ser técnico. Ele não pode decidir, da mesma forma que ele não pode subir a Selic quando ele quiser, ele não pode cair a Selic quando ele quiser. Ele tem que seguir um modelo. Então, ele chega com um modelo, você coloca lá expectativa de inflação, expectativa de atividade, expectativa de não sei o quê, o modelo dele te cospe o número de inflação. Se esse número de inflação está acima da meta, ele tem que subir a Selic. Agora, se esse número de inflação do modelo está abaixo da meta, ele tem que cair a Selic. E foi o que ele fez. A gente estava tendo deflação, os preços não paravam de cair, a gente estava numa recessão nunca antes vista, né? Esse negócio de parar a economia é muito sério. Então, ele reagiu da forma que o modelo diria lá para ele reagir. Naquele momento. Naquele momento. Talvez o erro dele esteja muito mais voltado a... O segundo impacto da inflação foi inflacionário, né? Porque daí veio o auxílio emergencial. Segundo lá o estudo do Verde, as pessoas em média passaram a ter um rendimento 38% maior do que elas tinham antes da pandemia, né? Com o auxílio emergencial. E isso aumentou o consumo. E, por outro lado, você teve um desarranjo nas cadeias produtivas, que faltou produto e os preços subiram. Então, nessa hora, ele poderia ter agido mais rápido, né? Talvez esse tenha sido o erro. Mas eu acho que na hora de cair a Selic para 2, ele fez um pouco do que estava no modelo. Talvez a gente, se estivesse lá olhando para a situação e pensando assim, caramba, é uma pandemia, vai todo mundo ficar em casa, a atividade vai emburacar. Talvez a gente tivesse feito a mesma coisa. Ou seja, incentivar o mercado a consumir, né? Porque tá tudo fechado. Pô, vamos diminuir ali a taxa, né, Carol? Pra gente tentar incentivar o consumo e vencer um pouco a pandemia. Até acho que o governo também... É complicado avaliar o governo às vezes, porque essa pandemia veio num momento... Pô, sei lá, o governo tinha um ano, né? O Bolsonaro tinha um ano de governo. E aí veio a pandemia e atrapalhou completamente os planos, né? Com certeza. Agora, todo mundo fala muito dessa questão macro do dólar. Porque o dólar é assim, todo mundo, não dá para acertar o dólar. Nem o melhor economista do mundo acerta o dólar. Quanto que vai ficar? São expectativas. O que poderia ter sido feito, mas a gente tá vendo o dólar aí, sobe e desce, né? É uma montanha-russa. Uma montanha-russa. Eu já falo mal, porque eu já abrevio, sabe, pessoal? Como é que é? Falei pra ela ali fora, tem problema. O que poderia ter sido feito, na sua opinião, para não ter esse aumento tão grande aí do dólar? Eu acho que o dólar veio também como consequência dessa Selic muito baixa, né? Porque a gente é um país emergente, a gente é mais arriscado do que o resto do mundo. Então, quando a gente jogou a nossa taxa para níveis compatíveis com o juro internacional, eu acho que o gringo olhou e falou assim, mas peraí, eu vou investir a 2% no Brasil ou vou investir a 4% no México? Né? Então, começou a ir fluxo mais para lá. Mas a própria desvalorização cambial era uma política que o próprio Guedes falava que queria, né? Joga a taxa de juros lá embaixo, desvaloriza a moeda, a gente fica mais competitivo. Então, de uma certa forma, quando você reduz a taxa de juros, você diminui a sua atratividade e o gringo sai daqui,
né? O gringo vai para outro lugar que rende mais ou que é mais seguro, dado aquela taxa de juros. Então, a gente teve esse impacto. Agora, o aumento do câmbio fez com que aumentasse muito os preços das commodities, do combustível, do gás de botijão. E aí, bateu na nossa inflação. Então, foi um tiro que saiu pela culatra, né? Porque, no final das contas, a gente teve que subir de novo, porque bateu na inflação. Você